Meu nome é Lívia Dom Ponte Dias, mais conhecida por Tia Biba. Tenho 67 anos, trabalhei 26 anos no Colégio Estadual Carlos Zé de Coimbra. Então a gente vai fazer umas perguntas para a senhora, para como foi sua trajetória lá no colégio. Conte um pouquinho de como foi o início do trabalho na educação. Assim, nossa, quando eu cheguei no colégio, a minha alegria foi muito grande, porque eu sempre trabalhei de caixa, mexia com dinheiro. Aí quando eu cheguei lá, que eu vi aquele povo todo, aquelas crianças, eu até me emocionava, sabe? E eles me chamavam de tiazinha e eu não sabia o porquê, sabe? Mas depois eu fiquei sabendo que era porque os alunos chamam todas elas de tiazinha, né? Que legal. Como foi trabalhar no Carlos Zé? Ah, foi muito bom. Foi 26 anos de muita alegria. Nossa, todos me tratavam muito bem, os diretores, professores, funcionários. Para mim foi, nossa, muito bom mesmo. Tem saudade de alguma coisa da escola? E do que seria? Ah, tenho saudade de tudo, principalmente dos alunos, né? Principalmente dos alunos, abraço dos alunos. Afinal, de todo mundo. Das cozinheiras, da zeladora, né? Que eu também era zeladora, né? Mas foi muito bom, gostava muito mesmo. Poderia contar algo marcante, alguma história que a senhora tem que ocorreu durante o período que trabalhou no Carlos Zé? Ah, sim. O que me marcou muito foi que eu entrei como PSS, né? Aí quando veio o concurso em 2007, a gente fez o concurso, aí eu passei. Mas eu achei que era só passar e já estava contratado, entende? Não. Aí quando foi um certo dia eu cheguei no trabalho, veio aqui a Lucinha correndo e disse assim, Biba, Biba, a gente conseguiu, nós vamos ser efetivada, nós fomos chamada. Aí foi o que eu nunca vou me esquecer, isso ali mesmo. Que bom. Sim, sim. Então foi isso, tá? Foi. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada a você. Obrigada. Olá, estamos aqui com a professora Dulce. Quantos anos você tem e quantos anos você deu aula no Carlos Zé? Sou professora Dulce Ascari Jimenez, trabalhei 40 anos na educação e 32 anos no Carlos Zé. Estou com 63 anos e fazem 3 meses que estou aposentada. Conte um pouquinho sobre o tempo que você trabalhou na educação. O pouco que eu trabalhei, que foram 32 anos no Carlos Zé, foi tudo muito bom. Às vezes a gente ficava meio estressado por conta dos alunos, mas no início era tudo muito bom. Os alunos eram comportados e a gente trabalhava muito feliz. Dava até tempo de sentar um pouco e corrigir os trabalhinhos sem se estressar. Hoje em dia está muito complicado, uso muito de plataformas e muitas coisas diferentes para estressar o professor. Professora, você teve algum momento marcante no momento que você deu aula? Sim, teve vários momentos marcantes, mas o mais marcante de todos foi no final da carreira de língua portuguesa, que eu estava lecionando, prestes a me aposentar, faltava 1 ano ou 2, eu acho, por aí. Daí eu trabalhei a redação do Agrinho com o 9º ano e a minha aluna ficou classificada. E nós tiramos o 1º lugar estadual de redação do Agrinho. Ganhamos um computador cada uma, bicicleta e um som. E um jantar no Madalosso, em Curitiba. E quando nós retornamos, a professora Vera era diretora, tinha uma faixa enorme escrita: parabéns, professora Dulce, pelo seu desempenho na escola. Como era o colégio antigamente? O colégio Carlos Zé, quando eu comecei a trabalhar, eu vim transferida de lado, eu pedi transferência para o Carlos Zé, porque era uma escola de 1ª a 4ª, e daí naquele ano abriu 5ª a 8ª. Como eu estava mal classificada lá no Conner, eu pedi transferência para o Carlos Zé. Daí eu fiquei em 1º lugar e eu escolhi as aulas que eu gostava.
mas a estrutura era muito pequena e bem, usamos bem diferente do que agora, toda bonita, toda reformada. Professor, você sente saudade de alguma coisa entre a aula? Sim, eu sinto saudade dos meus companheiros de escola, da vida na escola, dos lanches que são sempre bons na hora certa e dos alunos, bons alunos. O professor sempre tem saudade daqueles alunos que marcam a tua vida, que você vai na escola falando assim, ó, hoje eu vou encontrar o fulano, 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 eles querem estudar. Então esses aí você tem saudade. Estamos aqui com a Rosângela, ex-professora do Carlos Eve. Conte um pouco como foi o início do trabalho na educação. Então, eu fiz letras, né, com especialização em inglês, e uma coisa é você estar em sala de aula e outra é você realmente dar aula, né? Então houve assim bastante insegurança por parte, claro, né, minha, né? No sentido de dar aula e tudo mais, afinal de contas a gente tinha salas de aula com 35, 40 alunos, então era assim bastante difícil, porque cada aluno tem um modo de pensar, tem uma personalidade diferente, uma cabeça diferente, né? Então a gente sentia insegurança, com certeza, receio, né? De uma série de coisas, então eu penso que tenha sido assim bastante difícil, com certeza. Do que você tem saudade da escola? Então, o que me dá bastante saudade assim da escola é toda aquela movimentação que, embora por mais que a gente reclame às vezes, né? É porque é barulho, porque é isso, porque o aluno, né? Porque às vezes o aluno cansa, o aluno grita, mas é muito bom porque a gente tem uma troca de experiência, né? Não só a gente ensina, como também a gente aprende com os alunos, né? E é uma troca de experiência muito grande, então eu tenho muita saudade dessa época, sabe? O meu nome é Elvira Arns Enge. Eu cheguei aqui em 1958. Nós éramos recém-casados, Áureo Enge e eu. E agora eu estou com 88 anos. Eu trabalhei no Carlos Eve, ou na escola, na educação, aliás, 36 anos. Mas 20 anos eu só fui alfabetizadora. Quer dizer, professora de primeira série. Depois, algumas vezes eu substituía outras professoras. Mas aí, em 82, alguns anos aí, 86 anos, eu substituí as professoras. Elas iam a São Paulo para fazer a faculdade. Na época era difícil, então era sempre fim de semana que elas iam. Então elas deixavam as aulas prontas e eu substituía para que os alunos não ficassem em falta com as aulas. Você então era professora substituta? Sim. Tá. Você pode contar um pouquinho de como foi o início do trabalho na área da educação? No início, quando nós chegamos aqui, era muito difícil, porque era uma pobreza grande, assim, no material didático que não existia. E aqui era uma escolinha isolada e nós dependíamos de Foz do Iguaçu. Como que foi trabalhar no Carlos Eve? Olha, é como se fosse a minha casa. Nós fomos assim, os professores da minha época, nós éramos muito unidas. E daí tínhamos dois professores, o Áureo Enge, que era o meu esposo, e o Pedro Arrinharte. Ele já é falecido também. E as outras eram todas professoras. Era a dona Alzira Zilli, a dona Dirce Ismânia, era a dona Luísa Dalbol e eu. Só ainda vive só eu, porque a dona Alzira faleceu. A maioria... E as outras também já. Sim. E foi assim, um tempo
maravilhoso, porque não havia, você pode até não acreditar, mas era verdade, porque os alunos vinham com uma educação de casa que nós éramos realmente a autoridade. Tinha mais respeito antigamente pelos professores. Sim, porque esse carinho que nós recebemos dos alunos já vinha dos pais. Hoje eu diria que mudou, já praticamente parece que inverteu, né? Os alunos parece que têm a razão, enquanto os professores não têm. Sim, e então tinha uma época assim que eu andava um pouco doente e às vezes eu precisava me ausentar um pouco da sala de aula e pedia licença para eles, né? Ficarem quietinhos, que eu ia me ausentar só um pouquinho para me recompor e depois eu voltava para a sala. E eles estavam todos nos seus trabalhinhos e ninguém circulava e ninguém incomodava ninguém. Todo mundo Era uma disciplina bem respeitosa. Todo mundo se respeitava. Sim, tanto os alunos entre si, como eles comigo. Você foi vendo isso aos poucos? Parece que no tempo que tu trabalhou, parece que foi mudando isso? Você percebeu alguma mudança? Sim, mudou muito, porque hoje, já nos últimos tempos, quando nós trabalhamos na escola, Dona Alzira e eu, nós já estávamos aposentadas, mas daí a Prefeitura de Foz nos requisitou para que nós trabalhássemos à noite com aqueles alunos que estavam fora da escola e que alguns estavam alfabetizados, mas outros não. Era mais adolescente ou era mais... Não, era, na época nós chamávamos de educação integrada. Era para pessoas mais adultas que não tiveram educação no começo? Sim, E então nós tivemos todo um treinamento para isso, sabe? Uma semana de treinamento que nós tivemos com outros professores experientes para que tudo funcionasse bem. Então, eu era professora de alfabetização e podíamos dizer que era segunda série, porque os que já sabiam escrever e ler um pouquinho. E a Dona Alzira, então, ela trabalhava com os que nós falávamos que era terceira e quarta série, né? Assim. Mas aí a gente já sentiu a rebeldia dos alunos desobedientes, donos de si, respondendo coisas que a gente não estava acostumada. Como que era a escola nesse período? Como? Como era a escola nesse período, o Carlos Eve? Em todo o prédio que nós temos agora, funcionava só aquela ala lá em cima, a última, isso. E ali tinha... Lá que começou, com 4 salas de aula, com vamos dizer assim, que era secretaria, mas era um cubículo, e tinha os banheiros dos meninos e das meninas, e havia uma cozinha bem pequena, onde as zeladoras, na época nós chamávamos de zeladoras, elas preparavam os lanches, distribuíam e a gente participava disso. Já havia naquela época o lanche que as crianças recebiam. E diria que os lanches, eles foram melhorando com o tempo? Foram. Foi? No início, assim, era bem precário. E a gente fazia até campanha e os alunos colaboravam muito. Eles traziam de casa ovos e trigo. Todo mundo se ajudava. Para ajudar a enriquecer aquela sopa, aqueles condimentos lá que eles preparavam. Tu viu também as reformas do Carlos Eve, quando ela foi colocada em novas salas, tudo? Tu lembra dessa época? Como assim? Tu lembra de quando o Carlos Eve começou a receber novas reformas, começaram a fazer novas salas lá? Como você disse que no começo era só uma sala. Não, porque isso foi mais tarde, quando a gente já... Você já não trabalhava mais? Não. Tá. Você chegou a trabalhar antes do Carlos Eve ser esse de material, o de madeira? Você já trabalhou? Sim. Já? Havia uma escola bem antiga. A primeira que foi construída. E nesta escola só haviam 2 salas.
Não existia assim um banheiro. Na época era assim uma privada, como nós falávamos naquela época. Uma patente? Uma patente. Então também era distribuído. Tinha 4, 2 que eram dos meninos e 2 que eram das meninas. Ah, entendi. Essa antiga escola, ela não ficava no mesmo lugar onde fica o Carlos Zeve hoje, no caso? Não. Não. Você tem saudade de alguma coisa da escola? E se tiver, do quê? Olha, saudades a gente sempre tem, porque foi uma coisa que eu amei, foi a educação. Educação. Era realmente a minha vocação. E depois de aposentadas, às vezes a gente era convidada para uma reunião, alguma festividade na escola, mas quando a gente transpunha o portão, o coração da gente batia mais acelerado. Era como se fosse entrar na casa do pai, porque era uma escola... Um lugar mais familiar já. E bem acolhedora, que era um por todos e todos por um. Todo mundo se ajudava. Sim. Era praticamente uma família lá. Família, sim. Você poderia contar algo marcante, alguma história ou alguma lembrança que ocorreu durante o período que você trabalhou no Carlos Zeve? Sim, foi um caso muito importante que aconteceu, foi em 1964, que a escola já estava construída e não inauguravam nunca. Aí, na festa de 7 de setembro deste ano, de 64, nós resolvemos invadir a escola. Ela, na verdade, nunca foi inaugurada. Nós, de certa forma, nós invadimos, porque aí 7 de setembro uniformizamos bem as crianças e tudo, e os pais acompanhavam, muitos pais, os pais eram muito pela escola, eram amigos nossos. A gente podia confiar inteiramente na ajuda dos pais, sabe? Sabe o que quer dizer isso? Então, se pedir ajuda, todo mundo ia lá e ajudava. O que precisar, eles iam. Então, daí, nós saímos, assim, com as crianças, marchando, no caso, né? Da escolinha velha para a escola nova. Com os pais, com os alunos? Os pais, todos em volta, e tinha algumas mães que já ajudaram. A nossa primeira cozinheira do Carlos Zeve era Dona Otília Perdonar. E ela continuou até se aposentar ali na escola do Carlos Zeve. Então, ela e mais outros fizeram, assim, uma sopa bem assim, consistente, bem gostosa. E então, assim, nós festejamos aquele dia. Quando vocês invadiram, vocês festejaram? Essa invasão na escola. Mas foi bom. Não aconteceu nada? Não. Depois as autoridades vieram nos visitar e tudo, foi tudo numa boa. Mas, na verdade mesmo, nós invadimos a escola. Então não aconteceu nada demais ali? Não. Vocês daí começaram a dar aula a partir dali? Foi assim, uma invasão amiga, acolhedora, saindo de uma casa velha para uma casa nova. Meu nome é Nilce Zilli, tenho 68 anos, trabalho há 50 anos na educação. Comecei a trabalhar em 1972 na Escola Carlos Zeve Coimbra, em substituição a uma professora. Era no 3º ano do ensino fundamental. Comecei minha vida profissional ali. Sempre gostei muito dessa escola. Estudei e trabalhei por muito tempo. No início da minha profissão, os pais apoiavam as atitudes dos professores e respeitavam e repreendiam os filhos. Hoje, dão razão aos filhos e os professores perderam parte dessa autoridade que tinham. Saudades sempre fica de um lugar onde você foi respeitada como profissional. Uma história que marcou como aluna foi um 7 de setembro, penso que em 1964, quando invadimos a escola, pois nessa época a escola funcionava em uma casa de madeira
E essa escola já estava pronta, fazia um tempo, e não tinha sido entregue pelo governo. Uma professora, Dona Luísa Dalbó, incentivou todos os alunos e nós invadimos a escola, de uma forma pacífica, claro. Depois disso, passamos a estudar no prédio novo. Bom, meu nome é Ademir Jeremia, mais conhecido por professor Zizi. Tenho 65 anos, trabalhei 35 anos em Santa Terezinha, sendo 20 anos no Conner e 15 anos no Carlos Zeve. Você poderia contar um pouco de como foi o início trabalhando na área da educação? Como todo início, não foi muito fácil, né? Eu comecei trabalhando já no ensino médio, no Colégio Flávio Dalbó, à noite, substituindo um professor que tinha ido embora. E daí, em 82, eu trabalhava no Bamerindos, e daí o professor Anésio perguntou para mim se eu não queria dar aula. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 82, uns 24, 25 anos por aí. E como eu gostava de futebol e precisava de um professor de educação física, eu comecei a dar aula de educação física em 82 no Conner. Aí trabalhei 6 anos como professor de educação física e depois apareceu o primeiro professor formado em educação física, foi o professor Paulo, também conhecido como Paulo Jacaré. Daí ele assumiu as aulas e eu fiz outra faculdade, porque eu era formado em filosofia, né? Aí eu fiz outra faculdade, fiz a faculdade de letras. E daí comecei a trabalhar na área de língua portuguesa. Como foi trabalhar no Carlos Zeve? O Carlos Zeve no início foi uma surpresa, porque eu esperava sempre trabalhar no Conner, né? Daí eu fui remanejado, foi feito um remanejamento na época. Foi de surpresa praticamente? Foi de surpresa, mas foi uma agradável surpresa, né? Porque eu não esperava, né? Que é uma escola diferente, também era mais perto de casa, mais tranquilo. Foi melhor então, no caso? Sim, para mim, porque daí eu só trabalhava com língua portuguesa mesmo, né? E no Conner eu tinha vários discípulos. Tá. Então, para mim foi bom. Foi ótimo. Uma experiência agradável. Como que era a escola nesse período? A escola não é muito diferente de hoje. Só que não tinha celular, não tinha RCO. Em que ano que foi essas coisas? Quando eu saí da escola, quando eu me aposentei em 2017, eu me aposentei em abril de 2017, foi nesse ano que chegou à escola o RCO. Mas a promessa de computadores vinha há muito tempo. Só agora praticamente começou a ver essas coisas. Sim, é uma coisa recente, né? Bem recente. Recente. Você teria alguma saudade? Você tem saudade de alguma coisa da escola? Se sim, do quê? Dizem que os sonhos são manifestações de desejos. Eu continuo sonhando que eu estou dando aula, que eu estou no colégio. E a experiência de professor é uma experiência muito boa, né? Porque você está sempre em contato com pessoas diferentes, com outros professores. Você socializa, vira amigo de várias pessoas. Sim, a gente começa a pegar um certo carinho por os alunos, pelas pessoas, pelos professores, pelo ambiente escolar. Lógico que às vezes tem algumas dissensões, algumas discussões, porque é uma comunidade escolar normal. Mas assim, eu gostava do ambiente escolar, mas gostava mais ainda de trabalhar com ensino médio. Sim. Porque eu não era muito paciente com os pequenos. Os pequenos tem que ter um cuidado a mais. Um cuidado a mais, uma atenção a mais. E daí eu gostava mais de pegar o ensino médio, porque eles já estão mais maduros, mais né? maduros, mais responsáveis. Melhor de conversar, já tem outros assuntos para conversar também. Sim, outras. É outra cabeça, né? Isso. Criança é criança e adolescente, jovem. Cada um tem um pensamento próprio. Isso. Você poderia contar algo marcante, alguma história, uma lembrança que ocorreu durante o período que trabalhou no Carlos Zeve?
uma história marcante. Eu me lembro assim que às vezes a maneira como os professores tratam os alunos, às vezes é uma coisa assim meio peculiar, individual. Mas assim, me chamou a atenção uma vez que eu comecei a conversar com uma menina que era meio, naquela época, havia esse negócio de bullying mais forte, depois houve mais no Ela trabalho. sofria bullying? É que ela era diferente, uma menina assim, meio fechadona, né? Ela era mais, não gostava muito de ela não socializava tanto. Isso, por causa da aparência dela, porque ela era um pouco discriminada e tal. E daí eu fiz um trabalho sobre afetividade e cognição na escola e eu comecei a estudar esse processo de chegar mais e tratar bem as pessoas. E eu comecei a tratar essa menina de uma maneira diferente, né? E ela começou a se abrir, a conversar, a se socializar, então isso para mim foi marcante. Você praticamente mudou a pessoa, Sim. Pelo diálogo ali, você conseguiu daí mudar o comportamento da pessoa. Não só dela, mas meu também, né? Você praticamente ajudou uma pessoa, pode ter mudado a vida dela praticamente. Sim. Imagina o que poderia ter acontecido mais pra frente, caso ela não tivesse começado a se abrir, se socializar. Exatamente. E foi muito bom, foi uma experiência assim que daí com o meu trabalho de mestrado na área de afetividade, eu comecei a estudar mais essa relação professor-aluno e eu vi que realmente a educação tem que passar também não só o lado cognitivo, né, o lado racional, mas também o lado afetivo. Isso, um lado mais emocional então. Emocional. Isso. Isso que me marcou e me ajudou muito também. E eu sempre era tipo como professor bonzinho, Então todo mundo meio que, vamos dizer, gostava de tu então? Sim, eu acho que eu era bem quisto, mas